Quem está feliz hoje? Está feliz, pessoal? Hoje o Senhor enviou uma mensagem muito forte. Então Ele deseja falar conosco através dessa mensagem. Amém, pessoal? Eu gostaria que você abrisse o livro de Marcos. Todo mundo abriu aí, pessoal? Marcos capítulo 4, o versículo é 35. Gostaria que você abrisse, colocasse a Bíblia sobre o seu coração. Se vocês que estão aqui, põe a mão sobre o seu coração. Nós vamos falar com Deus, pedir para que Ele venha falar conosco nesta manhã, porque isso é o que Jesus é de fato nas nossas vidas. Amém? Seja o Senhor, Pai, o alívio do povo. Eu peço, meu Pai, que o Senhor venha, Deus, falar ao coração de cada um aqui, meu Deus, nesta manhã. Que os nossos olhos e ouvidos espirituais possam estar abertos para ver e ouvir aquilo que o Senhor deseja nos ensinar nesta manhã, para que possamos estar no centro da Tua vontade, Deus. É o que nós pedimos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Glórias a Deus. Entende o que aconteceu aqui, ó. O ministério do Senhor Jesus estava crescendo. E um certo dia, após ele realizar muitos milagres, né? E ensinar o povo ali da região de Cafarnaum, ele, né, decidiu ali convocar os seus discípulos e falar para os discípulos que eles iriam para outra banda, né, do mar ali da Galileia, né, para outra banda daquele lugar. Entende uma coisa, do lado de lá não era muito habitado, então provavelmente Jesus queria ter um momento ali com os seus discípulos, né, depois ali de um dia agitado, enfim, e assim eles foram. Marcos 4 diz assim, ó, 4,35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo da multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. Dá uma paradinha aí. Eu estava vendo, né, um vídeo, né, sobre o Mar da Galileia, e o Mar da Galileia, na verdade, ele recebe esse nome por causa do seu tamanho, né, mas ele não é um mar, nós já falamos sobre isso, né, na verdade ele é um rio, e ele fica, né, 213 metros abaixo do nível do mar, 213 metros abaixo. Então, aqui tem o Mar da Galileia, né? E ele está muito abaixo do nível do mar. Em volta, né, dali são muitos picos, né? Muitas montanhas ao redor dele, ao redor do Mar da Galileia. Então, o que acontece? O calor que fica ali embaixo, quando chega no final da tarde, que começa a esfriar o pico, aquele ar gelado que desce e dá um choque com o ar quente ali, né? E quer subir. Aquilo vai gerar tempestades repentinas. É algo que não está nem pensando ali, né? Nem está com cara que vai chover, de repente gera ali tempestades, né? De repente gera ali ventos muito fortes, né? E esse choque acontecia sempre por causa da condição, né, daquele lugar, ali 213 metros abaixo. Eu estava olhando, isso é tão forte, é tão comum, né, de acontecer por causa da localização dele, é tão comum de acontecer, aquilo vai se tornar, esse vento forte vai se tornar um mar muito agitado. O mar fica completamente agitado com aquele vento, né? E ele pode até provocar redemoinhos. Então, eu estava vendo que muitos barcos, né, que não é o caso daquela ocasião, eram barcos de pescadores, né, que
Jesus estava. Imagina, eram barquinhos mesmo. Hoje, barcos maiores, motorizados, evitam, né? No final da tarde, no momento que pode dar a tempestade, né? Até evitam estar naquele lugar para não correr o risco aí de ser tomado por rodalinho, né? De barcos motorizados que hoje existem. E naquela época, vamos lembrar, como que eram os barcos? Bem simples, né? Não tinha ali motor, não tinha um sistema super, né? Tecnológico. E ali eles estavam, né? E é muito engraçado que eu estava olhando e o mar ali, ele estava tão agitado, né? Tão violento, né? Que os pescadores ficaram atemorizados. Mas vamos voltar no que eu acabei de falar. Não era comum isso acontecer? É comum. Eu vi no escuro, isso é comum acontecer até os dias de hoje. Então, veja uma coisa, era comum de acontecer, sempre acontecia. Só que os pescadores, né, mais experientes que estavam ali, né, Pedro, Tiago, né, João, André, eram pescadores, não era? E eles estavam aonde? Com Jesus ali no barco. Mesmo esses pescadores experientes, que já tinham passado provavelmente por situações parecidas, ficaram atemorizados, porque aquela situação era uma situação muito séria, muito forte, né? As ondas arrebentavam ali com tanta força em cima do barco que já estava entrando a água, né? Já estava ficando cheio de água no barco. Então, olha só, humanamente falando, todos estavam em perigo. Não é isso? Tempestade, vento forte, todo mundo ali em perigo porque começou a entrar água dentro do barco. Enquanto isso, aonde Jesus estava lá no 38? Jesus estava onde? Fala aí. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. A paz. Incrivelmente, diante, né, de tanta tormenta, Jesus descansava, Jesus dormia. Mas a pergunta que não quer calar: como que Jesus ele conseguia ter uma tranquilidade diante de tudo que estava acontecendo? Será que o barco, numa tempestade, num vento forte tão grande ali, não se movia, não se mexia, não se... Como que Jesus ele podia, né, estar ali tão tranquilo diante de uma tragédia, humanamente falando, né, que estava acontecendo? E aí eu fiquei pensando, eu falei, a primeira coisa que vai dizer por que Jesus ele tinha calma, né? A calma de Jesus vinha da consciência que ele tinha de quem ele era, a consciência que ele tinha da missão dele, né? Ele era consciente. Jesus pôde descansar ali no meio da tempestade porque ele tinha um entendimento claro de quem ele era, da sua identidade, do seu propósito, do propósito do Pai para ele. Ele tinha um entendimento claro. Jesus sabia que morrer naquela tempestade não fazia parte das promessas de Deus. Então entenda isso, porque lembra que Jesus está em forma humana, ele veio em forma humana, então ele poderia sentir medo como qualquer humano poderia sentir. Mas entenda isso vai ser importante mais para frente, quando a gente for trazer isso para a sua vida. Entenda isso. Jesus sabia quem ele era, o propósito dele. Ele sabia, conhecia as promessas de Deus para ele, era a promessa para salvar a humanidade. Então, ele já tinha uma certeza, quando ele entrou naquele barco cansado, e ele acabou ali se deitando, ele tinha uma certeza que ele chegaria na outra banda. Ele tinha essa certeza, existia no coração dele.
você pensa em você. Agora pense em você. Por quê? Porque quando nós temos uma consciência clara, um entendimento claro de quem nós somos, né, em Cristo, quando a gente tem um entendimento do propósito de Deus, né, na nossa vida, fica mais fácil para a gente descansar. Porque normalmente o que a gente faz é se desesperar. É o que a situação pede. Mas para pensar, quando a gente tem ali, né, a consciência clara é quem nós somos. Eu sou o Filho de Deus. Quais são os propósitos desse Pai para mim? Existem promessas de vitória na minha vida. Eu não vou herdar essas promessas só se eu estiver fora dos caminhos dele. Mas se eu estiver com ele e ele estiver no meu barco, que é a minha vida, eu posso ter essa tranquilidade, sabe? A gente precisa pensar nisso, sabe? A gente precisa pensar que mesmo em meio às tempestades da vida, né? E que às vezes o medo vai vir, e às vezes a preocupação vem, mas a preocupação vem forte quando a gente está distante de Deus. A preocupação vem forte, porque distante de Deus a gente acaba esquecendo as promessas de Deus. Então, o primeiro ponto dessa manhã que você precisa entender é: você está tendo um entendimento claro de quem você é? Ou você não sabe quem você é? Ou você foi chamado para ser filho de Deus, mas você não tem se portado como filho de Deus? Você sabe e conhece as promessas que Deus tem sobre a sua vida, mas você não está com Jesus no seu barco para que essas promessas se cumpram. Você precisa entender, você precisa ter clareza, você não pode se confundir nos seus pensamentos, você precisa ter clareza. Os discípulos ali, né? Os discípulos ali, eles se desesperaram naquela situação. Eles se desesperaram. E quando eles se desesperaram, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu quero chamar aqui, vem cá, Carolina. Carolina, vem cá, Carolina. Vem cá, Gabriel. Vem cá, Carolina, o Gabriel. Pensa bem aqui, ó. Vem cá, Guilherme. Vem cá aqui, ó. Vem cá, na polpa do barco. Que é lá o fundo da traseira, né? Isso. Deita aí. Então, vamos ver se eles prestaram atenção na aula de chave que eles tiveram ontem. A folha da bandeira. Então, os discípulos se desesperaram. Meu Deus. Meu Deus do céu. Ai, gente, se desesperaram. Podem me matar. Oh, Deus. Ajude que está. Vem cá, Greg. Oh, meu Deus. Vai, Greg. Os discípulos se desesperaram. Ai, meu Deus. E agora? Essas ondas fortes. A água está entrando no barco. Vocês estão muito na parede, bota espaço. Isso. E agora? E agora? Então, o que eles resolveram fazer? Vamos lá, olha. Eles resolveram fazer o seguinte. Eles o despertaram. E eles disseram assim para Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? Então eles foram lá até Jesus. Vamos lá, vamos lá. Mestre! Eles não falaram apenas: Jesus, acorda, vem nos salvar. Eles não falaram apenas: Jesus, a nossa fé aqui está muito pouco, vem salvar a gente, pelo amor de Deus. Eles não falaram isso. O que eles falaram? Não. O Senhor não
Pode sentar lá. Olha o que eles falaram. O Senhor não se importa que nós estamos o quê? Perecendo. É muito interessante essa pergunta. Olha para pensar ali. Não tem um tom de reclamação? Tem ou não tem, pessoal? Não tem um tom de acusação? O Senhor não se importa que eu estou perecendo? Imagina no desespero. Eu falo novamente aqui, né? Para vocês entenderem. Mas imaginem os discípulos desesperados por lá cobrar Jesus. O Senhor não se importa com a gente? O Senhor não se importa que a gente está morrendo? O Senhor não se importa que a gente está perecendo? Os discípulos, meu amado, estavam ali tomados pelo medo, tomados pela ansiedade. Os discípulos estavam ali tomados por tantos sentimentos que não eram bons naquele momento, que a falta de confiança reinou. A falta de confiança. E aí agora eu te pergunto, quantas vezes nós fomos atingidos por uma tempestade repentina na vida, e a nossa confiança no Senhor é abalada, né? Quantas vezes, né? A nossa confiança no Senhor não está firme. A gente está aqui, vem para a igreja, busca, ora, colocamos Jesus na nossa vida, no nosso barco, decidimos fazer isso. Mas a nossa confiança não está firme, e a gente faz esse questionamento para Deus. Deus, não te importa? O Senhor não se importa que eu esteja passando por isso? O Senhor não se importa que eu esteja sendo humilhado? O Senhor não se importa que eu esteja passando por essa situação, por essa dificuldade? Será que o Senhor não se importa? E, meu amado, quando isso acontece, é importante a gente lembrar de uma coisa. Se você está na fé, porque você precisa estar na fé. Se Jesus está no seu lado, porque Jesus precisa estar no seu lado. Então, se Jesus está no seu lado, Ele está no controle. Jesus está no seu lado, Ele está no controle de tudo. Se nós estivermos nele, tudo que acontecer na nossa vida, até aquilo que aos nossos olhos pode nos destruir, mas a gente consegue tirar uma lição de bem daquilo. Às vezes algo que acontece na nossa vida é um alerta de Deus, ou é um ensinamento de Deus para a gente aprender, para a gente mudar alguma coisa, mudar uma atitude. Ali existiu aquela tempestade. Aquele era um momento de prova para aqueles discípulos. Era ou não era, pessoal? Era um momento de prova. Era um momento ali que eles estavam, né, passando uma dificuldade que eles não estavam entendendo, até que Jesus ali acordasse e ensinasse para eles uma lição muito importante. Se você ver lá no 39, vai dizer o que acontece quando o Senhor Jesus acorda. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, aquieta-te. Olha só, o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então Jesus foi acordar com aquelas palavras de que o Senhor não se importa conosco. Jesus ali levanta, vê aquilo e fala: calma, já quer. Ele ordena para o vento, para o mar, para as nuvens. Silêncio.
E o que acontece naquele momento? A calmaria, né? A paz, né? Uma grande bonança. Agora para pensar, a ordem que Jesus deu para a tempestade, ela gerou uma reação imediata. Você percebe ali? Foi imediato ali, né? Não houve a necessidade de Jesus ficar repetindo a ordem, falando, mandando, gritando, falando e repreendendo. Olha só, Jesus, ele agiu e houve uma reação, né? Diante da ação de Jesus, houve uma reação que era imediata, né? Resultou ali na obediência imediata, né? Do mar, do vento, das nuvens. Olha como é forte isso, sabe? Eu fiquei pensando, né? Se aquela tempestade ela era somente um efeito natural, Jesus repreendeu. Se aquela tempestade, se ali por trás daquela tempestade existia ali alguma força maligna, também não importava. Porque Jesus repreendeu. Jesus resolveu o problema. E Jesus resolveu o problema porque ele tinha 3 coisas que o cristão precisa ter. E essas 3 coisas precisam andar juntas. Um é poder. Ele, sendo filho de Deus, ele é herdeiro do poder de Deus. Nós somos filhos de Deus. Se você se declara como filho de Deus, se você se coloca nessa posição do filho de Deus, entenda, você, por herança, tem o quê? Poder. Jesus tinha fé. Jesus tinha fé. É ou não é? Jesus tinha fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível fazer qualquer coisa. Sem fé, ele entraria em pânico junto com os discípulos. Mas Jesus tinha lá dentro dele algo que os discípulos estavam em falta, que era o quê? Fé. E um cristão sem fé, ele é um grande carro. Fala aí o nome de um grande carro. Forte? Porsche. Vocês estão também, né? Porsche. Então, pensa num Porsche. Imagina que você tendo um Porsche. Quem gosta de Porsche? Ninguém gosta de Porsche? Ninguém quer o Porsche. Quem quer o Porsche? Olha só. Imagina um Porsche sem motor. Qual funcionalidade ele tem? Ele tem nome de Porsche, mas não presta para fazer o que um Fusca faria. Você prefere um Porsche sem motor na tua garagem? Ou um carro simples com um motor que vai te levar e vai cumprir as funções daquilo que eu falo, ele foi chamado para fazer? O carro, ele leva as pessoas para os lugares, ele precisa andar. Se ele não anda, ele só é uma tralha velha ocupando espaço num quintal. Ou não? Agora vamos pensar, né? Agora vamos pensar isso na nossa vida. Um cristão sem fé é um Porsche sem motor. Então Jesus, ele é um Porsche. Jesus ali era um cristão que primeiro tinha poder, segundo tinha fé para fazer esse poder agir, e tinha a terceira coisa que era importantíssima que Jesus tinha, que é justamente ele era ousado. Ele tinha ousadia. Então repete aí comigo: poder, fé
juntas, ele repreendia o que precisava repreender. Jesus, né, tendo esses 3 elementos tão importantes, estava ali fazendo um alerta para aqueles discípulos que justamente não tinham aqueles elementos que eles precisavam ter. Jesus fala assim no 40, ó. Então Jesus lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que ainda não tendes fé? Jesus fala: por que sois tímidos? E aí, quando você pensa em tímido, eu fui lá procurar o significado real de timidez. Eu cheguei à conclusão que a timidez é uma emoção que afeta a forma como as pessoas sentem e se comportam diante das situações, né? A timidez pode significar que a pessoa se sente desconfortável, envergonhada, nervosa, insegura ou com medo de agir. Olha só, isso aqui é um resumo que eu peguei no Google lá. Olha só o que é a timidez. Quer dizer, às vezes a timidez pode fazer a pessoa chorar, ficar sem palavras, ficar sem reação e até mesmo tremer diante de alguma situação que ela não consegue reagir. Olha só o que é a timidez. Está vendo o que é a timidez? E aí Jesus, ele pergunta para os discípulos: por que sois assim tímidos? Eu quero que você pergunte para a pessoa do seu lado: por que você é tímido na fé? Porque o cristão, ele precisa entender que ele tem que ter uma fé ousada. O cristão, ele precisa entender que a fé tímida não resulta em nada. Ele até pode ter uma fé, estar aqui na igreja: ah, não, eu creio em Deus, eu estou aqui na igreja. Mas Deus, ele quer que você tenha ousadia de agir, de tomar atitudes, de tomar decisões, para que o poder de Deus seja manifestado na sua vida. Então, olha como é forte. Isso significa que é muito mais fácil se desesperar no meio da tempestade do que fazer, né, o que você precisa fazer. Porque Deus, ele quer que a nossa fé seja uma fé ousada nos momentos das tempestades. Da mesma forma como a tempestade era algo comum, enquanto nós estivermos aqui nesta terra, as tempestades serão algo comum. Significa que você não vai passar por apenas uma tempestade na sua vida. Constantemente a gente passa por lutas, por tempestades, e se a gente não aprender, a agir a nossa fé, a deixar de ser tímido, sabe? Que cristãos, né, nós somos, né? Se algo não está bem, a gente não pode ficar atemorizado diante daquilo e falar: enfim, ficar paralisado diante de alguma coisa que não esteja bem na sua vida e falar: enfim. Deus, ele quer que você tenha uma fé ousada, que você tenha ousadia de fazer o que precisa ser feito. É você perceber o que precisa ser feito. Jesus percebeu naquela tempestade o que tinha que ser feito. Ele repreendeu e aí teve a bonança. É assim que funciona. A gente precisa entender isso. A gente pode fazer o que Jesus fez, né? Repreender o mal que queira assolar a nossa vida, a gente pode repreender com o nome dele, porque o nome dele é poder, que é nossa herança. O nome de Jesus é poder e herança para a gente. Mas a gente precisa tomar as decisões para que as coisas deem certo na nossa vida. Ah, eu estou vendo que o meu casamento não está bem. Faça o que precisa ser feito. Tenha poder, fé
Você se desespera todo mês. Se desesperar todo mês quando você recebe o seu salário, não vai melhorar a tua vida. Se desesperar todo mês quando chega a fatura do cartão, entrar em pânico, paralisar e falar, já era, Jesus só não se importa que eu estou endividado, não vai resolver. Deus, Ele te dá poder, fé e quer que você seja ousado para agir isso. Para agir isso. Poxa, está ruim a minha vida? Eu vou orar, vou repreender o devorador. Vou levantar as mãos sobre a minha vida, vou repreender o devorador. Meu Deus, está repreendido o devorador. Está repreendido o devorador. E às vezes o devorador está aqui. Você tem que ser ousado para organizar a sua vida. Quando você começar a organizar a sua vida, o diabo vai se levantar porque ele não quer que você organize a sua vida. Aí vai levantar mais tempestade, mais vento, mas você tem que ser ousado para se manter firme. Dar a palavra, profetizar sobre a sua vida o que você quer. Você tem que se lembrar de quem você é. Eu sou filho de Deus. Então eu não aceito isso sobre a minha vida. Eu vou fazer o que precisa ser feito para as coisas ficarem bem. Vou fazer a minha parte e vou descansar no Senhor. Vou confiar no Senhor. Porque eu sou filho de Deus. Você precisa entender isso. Amém, igreja? A sua vida depende das suas decisões. A sua vida depende das suas decisões. Talvez você se porte todo enferrujado, todo cheio de pó, no fundo da garagem. E agora é hora de você decidir, Senhor, eu vou ser o Senhor quer que eu seja. Traga para a minha vida um motor. Traga para a minha vida as tuas bênçãos. É quem eu sou. Jesus sabia. Jesus estava tranquilo até na tempestade, porque ele sabia que ele tinha poder, fé e ousadia para resolver qualquer coisa. Essa certeza que nós não temos. E a gente precisa ter. Essa certeza que às vezes nos falta. E às vezes até temos a fé, o poder, mas se falta a ousadia. Aqueles discípulos passaram o dia inteiro. E eles já estavam ali há alguns dias, né? Já estavam ali há um tempo com Jesus, vendo milagres acontecerem. E eles viam com os olhos deles o milagre acontecer. Então, eu tenho certeza que eles ali sabiam que Jesus podia fazer milagre, mas a ousadia eles não tinham. Porque a fé deles, sendo pequenininha, já seria o suficiente. Mas sem ousadia, a fé sem ousadia é morta. Porque a fé sem obras é morta. E essa ousadia é o agir. A ousadia é a obra. A ousadia é o que Deus quer que você faça. Então Ele tem poder para te dar. Ele tem fé para encher a tua vida. Mas a ousadia, o fazer, o agir, a decisão, a escolha, é toda o quê? Sua. Se você continuar sendo tímido na fé, é aquela pessoa que está vendo tudo desmoronar, ela só se desespera, mas ela não faz nada. Se você continuar sendo essa pessoa, sua vida não vai para frente, nem nas outras áreas, nem na sua vida física, na sua vida familiar, nem nas outras áreas, e nem na sua vida espiritual. Você precisa decidir. Quem quer decidir? Agora eu vou te perguntar, e os outros bairros? Nós nunca paramos para pensar. A gente já leu essa palavra um milhão de vezes, cada vez Deus fala de uma forma, aquilo que a gente precisa ouvir naquele dia. Mas quantas vezes você parou para pensar, e os outros bairros? Vamos lá, volta lá para o primeiro. Volta lá para o primeiro, quando ele fala assim, ó. Lá no... Entendeu? Em 36.
Despediram a multidão e levaram como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Agora eu te pergunto, e os outros barcos? E os outros barcos que estavam juntos? Porque você está vendo a história do barco ali, onde estavam ali esses discípulos, né? Mas e os outros barcos? A tempestade cessou também para os outros barcos que estavam seguindo esse barco. A tempestade também cessou para os barcos que estavam o quê? Ao redor. E sabe qual é o nome disso? Bênção transbordante. É o nome disso. Quando Jesus está no nosso barco, né, ou seja, na nossa vida, as pessoas que convivem conosco, elas acabam comendo os bons frutos, né, da nossa vida, elas acabam desfrutando da bonança também. Não é assim? Se você é um pai de fé, seus filhos dentro da sua casa também vão viver aquela paz, também vão viver aquela calmaria, também vão, né, viver ali as promessas de Deus, as bênçãos das pessoas que estão ali na sua casa. É ou não é, pessoal? Mas você sabia que isso também acontece de forma contrária? Se for contrário, eu quero te lembrar da história de Jonas. Quem lembra da história de Jonas? Jonas estava no pecado, porque ele estava fugindo da presença de Deus nesse pecado. Jonas estava longe do lugar que ele deveria estar. Jonas estava em desobediência, em rebeldia. E aonde Jonas entrou? No barco, que é para ti, lembra? E aí o que aconteceu quando ele está naquele barco? Uma grande tempestade. Foi inevitável. As pessoas que estavam com ele naquele barco sofreram o quê? Sofreram a tempestade. Tanto que eles falam entre eles: qual é o problema entre a gente? Vamos descobrir que é um problema e o quê? Jogar para fora do barco, senão todo mundo vai perecer. É engraçado, né? A gente precisa ter responsabilidade espiritual, sabia? Eu não estou vendo mais isso nas pessoas. Responsabilidade espiritual. Porque as nossas ações, elas interferem diretamente na nossa casa, nos nossos filhos, no nosso trabalho. As nossas ações, elas diretamente ali, elas interferem nas pessoas que estão ao nosso redor. Você nunca cuida da sua vida e ponto final. A não ser que você fosse para um deserto e vivesse a sua vida lá, o que também não funcionaria, porque as pessoas que te perderam aqui iam chorar. As pessoas que te seguiam como exemplo iam ficar também perdidas. Então para pensar. Para pensar. Será que você tem tido responsabilidade espiritual? Eu vejo pais que destroem as suas vidas. Eles nem percebem que seus filhos estão sendo destruídos, só porque eles estão seguindo ele. Só porque os seus filhos te seguem. Se você for abençoado, a sua bênção transborda sobre o seu filho. Se você quer ser o diabo, se você quer estar longe da presença de Deus, se você quer fugir, se você quer estar distante, seu filho vai estar distante. Porque ele te segue. Porque é ao redor de você que ele está. E agora eu te pergunto: o cristão, ele foi chamado para ter bom testemunho. Bom testemunho é bom exemplo. Você foi chamado para ter e ser um exemplo. Você foi chamado para ser um exemplo para as pessoas ao seu redor. Quantas pessoas te seguem? Na sua casa, os seus filhos te seguem. No seu serviço, tem pessoas que olham para você e copiam os seus atos, te seguem. E eu te pergunto: as pessoas podem te seguir e repetir exatamente os seus atos? Seu filho pode fazer exatamente o que você faz hoje e está tudo bem para você? Porque se tiver, você é um irresponsável espiritualmente. E quando eu falo filho, não estou falando só de filho
nasceu de mim, não. Estou falando de filho na fé também. Todos aqueles que te seguem, todos aqueles que um dia olhou para você e falou: olha que bom exemplo, hoje pode olhar para você e te seguir. Quantas pessoas ajudaram os outros, quando estavam na fé vazia, oravam pelo outro, era exemplo para os outros, exemplo para as crianças, exemplo para os adolescentes. E hoje, eles são como Jonas. Se essas pessoas o seguir, vai se afundar, como uma pessoa está se afundando. Para pensar nisso. Os barcos. Que bom que os barcos que estavam com Jesus estavam seguindo ali. Jesus. Seguindo Jesus, eles tiveram também o quê? A bonança. É assim que funciona. É inevitável. E para finalizar, eu quero ler aqui o 41. E o 41 é muito interessante porque diz assim: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Apesar de todos os milagres que os discípulos vinham testemunhando, o questionamento dos discípulos neste momento mostra ali, que eles ainda não conheciam Jesus o suficiente. Eles ainda não conheciam Jesus tão intimamente como Jesus conhecia o Pai. Jesus conhecia o Pai e ele confiava. Os discípulos ainda não conheciam Jesus tão intimamente para poder o quê? Confiar. Os discípulos não confiavam em Jesus como Jesus confiava no Pai. Você compreende? Porque ainda faltava o quê? Faltava em ti e em mim intimidade. Ter um relacionamento, uma comunhão mais ativa com o Senhor. Nós estamos falando do início do ministério do Senhor aqui. Ainda faltava intimidade, para confiar. Não é assim na sua vida? Você confia em quem você está próximo e sabe que pode o quê? Confiar. Mas é a aproximação que faz o quê? Gerar a confiança. Eu não vou confiar numa pessoa que eu nem conheço. Afinal, eu nem conheço. Não tem o mínimo de lógica. Então, para pensar. Identifica aí quem você é. Se aproxime do Senhor. Você é filho dele? O filho anda com o Pai. Se aproxime dele. Identifica aí as promessas de Deus para a sua vida e fala: são essas promessas que eu quero seguir. Se os discípulos tivessem entendido que o Criador dos céus e da terra estava ali naquele barco, se os discípulos tivessem entendido que o Criador do mundo estava ali com eles, com certeza a atitude deles teria sido bem diferente. Mas às vezes falta entendimento. Quem é Jesus? Bom, Colossenses 1, do 15 ao 18 diz quem é Jesus. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Amém, pessoal? É quem é Jesus. Ele é tudo isso. Identifica quem ele é. Identificou quem ele é? Agora vamos identificar quem nós somos. Ah, pastor, eu não estava nem chegando perto de ser filho de Deus. Eu não estava nem chegando perto de ter uma fé usada. Deus, ele nos chama para a gente ter essa fé hoje. Ah, mas as coisas para mim não estão indo bem. Haja para que esteja. Haja fé, não está bem, ora sobre aquilo. Determina sobre aquilo. Tome atitudes. Seja ousado.
Deus da criação está no nosso barco. Se não estava, coloque Ele. Coloque Ele nesse barco agora. E aí você pode saber quem você é, filho dele. Amém? Ele é o corpo, aliás, ele é a cabeça e a igreja é o corpo. E o que a gente vai fazer agora? Essa aliança. Ele é o cabeça e a igreja é o corpo. Essa aliança, nós somos parte dele. Será feita neste momento, através da Santa Ceia. Amém?